Essas mãos imundas nunca encostariam no meu Porsche, gritou a milionária, até descobrir quem ele realmente era. A arrogância muitas vezes cega até os corações mais brilhantes, mas o destino tem maneiras surpreendentes de nos ensinar lições que jamais esqueceremos. Valentina Almeida tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Aos 31 anos, comandava um império imobiliário herdado dos pais, dirigia carros de luxo e frequentava os eventos mais exclusivos de São Paulo. Naquela manhã ensolarada de março, ela acelerou seu Porsche vermelho pelas ruas movimentadas da cidade, sentindo-se no topo do mundo. O vestido vermelho florido que usava combinava perfeitamente com a pintura do carro, e seus óculos escuros de grife custavam mais do que muitos brasileiros ganhavam em um ano. Tudo seguia perfeitamente até que um barulho estranho começou a vir do motor. Valentina sentiu o carro perdendo potência e, contrariando todos os seus instintos, que gritavam para procurar uma concessionária de luxo, acabou estacionando em frente a uma oficina mecânica simples no bairro da Muca. A fachada desgastada e as ferramentas espalhadas pelo pátio fizeram seu estômago revirar, mas ela não tinha escolha. Ao descer do veículo, seus saltos altos ecoaram no chão de concreto manchado de óleo. Gabriel Santos estava trabalhando embaixo de um carro antigo quando ouviu o ronco característico do Porsche. Aos 28 anos, ele tinha mãos calejadas pelo trabalho duro e um macacão azul marcado por anos de conserto de motores. Deslizou para fora debaixo do veículo e ficou de pé, limpando as mãos sujas de graxa em um pano já igualmente sujo. Valentina observou o rapaz da cabeça aos pés, seu rosto contorcendo-se em uma expressão de desprezo absoluto. Gabriel se aproximou com um sorriso educado, estendendo a mão em cumprimento, mas antes que pudesse tocar no carro, ela explodiu em fúria incontrolável. As palavras saíram de sua boca como veneno, ecoando pela oficina e fazendo os outros mecânicos pararem o que estavam fazendo. Essas mãos imundas nunca encostariam no meu Porsche, ela gritou, apontando para as mãos manchadas de Gabriel. Você acha mesmo que vou deixar alguém como você tocar em um carro de R$500 mil? Olhe para você. Olhe para este lugar imundo. Gabriel recuou, surpreso pela violência verbal. Seus olhos castanhos mantiveram-se calmos, mas algo neles revelava uma profundidade que Valentina não conseguiu interpretar naquele momento. Ele não revidou com raiva, não levantou a voz. Simplesmente assentiu com a cabeça, enfiou as mãos nos bolsos do macacão e deu um passo para trás. Entendo perfeitamente, senhora, ele disse com uma voz suave que contrastava completamente com o tom agressivo dela. A senhora tem todo o direito de escolher quem cuida do seu veículo. Posso ligar para um guincho que leve seu carro para onde preferir. A resposta educada de Gabriel, ao invés de acalmar Valentina, apenas aumentou sua irritação. Ela esperava uma reação, uma briga, algo que justificasse ainda mais seu comportamento cruel. Mas a serenidade dele a deixou ainda mais desconfortável. Enquanto Gabriel se afastava para fazer a ligação, Valentina permaneceu ao lado do Porsche, sentindo os olhares pesados dos outros trabalhadores da oficina. O sol da manhã batia forte em seu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma pontada estranha no peito. Não era remorso ainda, mas algo estava começando a se mexer dentro dela. Gabriel voltou minutos depois, informando que o guincho chegaria em 1 hora. Valentina passou aquele tempo sentada dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, observando pelo retrovisor o mecânico que havia humilhado publicamente. Ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, deslizando novamente para debaixo do carro antigo, suas mãos sujas, trabalhando com uma precisão e delicadeza surpreendentes. Havia algo naquele homem que ela não conseguia decifrar, algo que fazia seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com raiva. Antes de continuarmos essa história incrível, que tal curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo? E me conta aqui nos comentários,
de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber que estamos conectados de tantos lugares diferentes. Agora vamos ao capítulo 2, onde tudo começa a mudar. O guincho finalmente chegou e levou o Porsche vermelho para uma concessionária de luxo no outro lado da cidade. Valentina seguiu em um táxi, mas durante todo o trajeto, sua mente continuou voltando para aquela oficina simples e para os olhos calmos do mecânico que ela havia humilhado. Havia algo perturbador naquela tranquilidade, algo que a incomodava mais do que ela estava disposta a admitir. Na concessionária, um técnico de jaleco branco imaculado examinou o veículo com equipamentos modernos e diagnosticou o problema em 15 minutos. Era uma falha no sistema de injeção eletrônica, algo relativamente simples de consertar, mas que levaria 3 dias devido à necessidade de importar uma peça específica. Valentina assentiu impaciente, entregou as chaves e saiu do local sentindo-se estranhamente vazia. Os dias seguintes foram tortura para ela. Normalmente, Valentina ficaria furiosa pela inconveniência de ficar sem seu carro, mas desta vez, sua mente estava ocupada com pensões completamente diferentes. Ela se pegou pensando na oficina da Muca, no cheiro de óleo e metal, nas ferramentas espalhadas pelo chão de concreto. Principalmente, pensava em Gabriel e na forma educada como ele havia lidado com sua explosão de fúria. Durante uma reunião importante com investidores, Valentina perdeu completamente o foco. Sua sócia e melhor amiga, Beatriz, percebeu a distração e esperou todos saírem da sala de conferências antes de confrontá-la. Beatriz conhecia Valentina desde a faculdade e sabia reconhecer quando algo estava errado. A conversa foi direta e sem rodeios, e Valentina acabou confessando o incidente na oficina. "Eu fui horrível, Bia", admitiu pela primeira vez, sua voz carregada de um peso que não conseguia compreender completamente. Disse coisas terríveis para aquele homem e ele nem sequer reagiu. Apenas aceitou e ofereceu ajuda. "O que há de errado comigo?" Beatriz observou a amiga com uma mistura de surpresa e compaixão. Era raro ver Valentina questionar suas próprias atitudes. A milionária sempre foi segura de si até o ponto da arrogância, tratando a maioria das pessoas como se fossem inferiores. Ver essa rachadura em sua armadura era algo novo e, de certa forma, esperançoso. Quando o Porsche finalmente ficou pronto, Valentina foi buscá-lo pessoalmente. O carro estava impecável, funcionando perfeitamente, mas algo nela havia mudado. Dirigindo de volta para casa, ela passou pela rua da oficina na Muca. Seu pé pisou no freio instintivamente, diminuindo a velocidade enquanto observava o local de longe. Gabriel estava lá, trabalhando em outro veículo, suas mãos ainda sujas de graxa, seu macacão azul ainda manchado. Valentina acelerou e seguiu em frente, mas a imagem permaneceu gravada em sua mente pelo resto do dia. Naquela noite, deitada em sua cama king size, no apartamento de cobertura, ela não conseguia dormir. As palavras cruéis que havia dito ecoavam em sua cabeça como um disco arranhado e, pela primeira vez em anos, sentiu vergonha genuína de suas próprias ações. Os dias se transformaram em semanas e Valentina se viu fazendo desvios propositais pela Mooca durante suas rotas diárias. Ela nunca parava, apenas passava devagar em frente à oficina, observando Gabriel trabalhar. Era um comportamento completamente fora do seu padrão, e ela sabia disso, mas não conseguia evitar. Havia algo magnético naquele homem humilde que a atraía de formas que ela não compreendia. Em uma quinta-feira chuvosa de abril, Valentina finalmente reuniu coragem para fazer algo que jamais imaginou que faria. Ela comprou um café expresso caro em uma cafeteria sofisticada e dirigiu até a oficina. O coração batia acelerado enquanto estacionava do outro lado da rua, observando a chuva cair sobre o teto de zinco da oficina. Gabriel estava dentro,
protegido da tempestade, trabalhando em um motor antigo com a concentração de um cirurgião. Valentina pegou o café, saiu do carro e caminhou até a entrada da oficina. A chuva molhou seu blazer de grife, mas ela nem notou. Gabriel levantou os olhos quando sentiu sua presença e, por um momento, o tempo pareceu parar. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma curiosidade genuína sobre o que aquela mulher elegante queria desta vez. "Eu trouxe café", Valentina disse, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. "E vim pedir desculpas." Gabriel limpou as mãos no pano que sempre carregava no bolso e aceitou o café com um aceno de cabeça. Ele não disse nada por um longo momento, apenas segurou o copo e observou Valentina com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar muito além da superfície. A chuva continuava caindo lá fora, criando uma cortina de água que isolava os dois do resto do mundo. Valentina sentiu suas pernas tremerem levemente. Ela estava acostumada a comandar salas de reunião cheias de executivos poderosos, a negociar contratos milionários sem pestanejar. Mas ali, naquela oficina simples, diante de um mecânico de macacão sujo, sentia-se completamente vulnerável. As palavras de desculpa que havia ensaiado mentalmente durante a viagem pareciam inadequadas agora. "O que eu disse naquele dia foi imperdoável", ela começou, forçando-se a manter contato visual. "Eu o julguei pela aparência, pela profissão, pelas mãos sujas de trabalho honesto. Fui arrogante, cruel e completamente injusta. Não espero que me perdoe, mas precisava que soubesse que me arrependo profundamente." Gabriel tomou um gole do café, saboreando-o lentamente antes de responder. Havia uma elegância natural em seus movimentos, uma dignidade que não dependia de roupas caras ou carros luxuosos. Quando finalmente falou, sua voz era calma e medida, sem traços de ressentimento ou amargura. "Agradeço pelas desculpas", ele disse simplesmente. "E aceito. Todos nós temos dias ruins e momentos dos quais nos arrependemos. O importante é reconhecer nossos erros e tentar ser melhor." A facilidade com que Gabriel perdoou a deixou atordoada. Valentina esperava resistência, talvez até que ele aproveitasse a oportunidade para revidá-la verbalmente, mas em vez disso, encontrou graça e compreensão. Algo dentro dela começou a se quebrar, como se uma parede cuidadosamente construída ao longo dos anos estivesse desenvolvendo rachaduras. Eles conversaram por quase uma hora, enquanto a chuva não dava trégua. Gabriel contou sobre seu trabalho na oficina, sobre como havia aprendido o ofício com o pai desde criança, sobre a satisfação de consertar algo quebrado e devolvê-lo funcionando perfeitamente. Havia paixão em sua voz quando falava sobre motores e mecânica, uma paixão genuína que Valentina raramente via nas pessoas do seu círculo social. Valentina, por sua vez, encontrou-se compartilhando coisas que normalmente guardava para si. Falou sobre a pressão de gerenciar a empresa da família, sobre a solidão que sentia, apesar de estar sempre cercada de pessoas, sobre como havia se tornado dura e fria ao longo dos anos, como uma forma de proteção. As palavras fluíam naturalmente, algo raro para alguém tão acostumada a manter as emoções sob controle. Quando a chuva finalmente parou e o sol começou a aparecer entre as nuvens, Valentina percebeu que havia passado mais tempo naquela oficina simples do que em qualquer reunião de negócios naquele mês. Gabriel a acompanhou até o carro e antes que ela entrasse, ele fez algo inesperado. Estendeu a mão para cumprimentá-la adequadamente, as mesmas mãos que ela havia chamado de imundas semanas atrás. Valentina olhou para aquela mão oferecida e, sem hesitar, apertou-a firmemente. As palmas calejadas de Gabriel eram ásperas, mas quentes, e o aperto de mão foi firme e respeitoso. Foi um momento simples, mas carregado de significado. Era como se aquele gesto selasse não apenas a aceitação das desculpas, mas o início de algo novo e inexplorado. Durante os dias seguintes, Valentina se pegou pensando constantemente naquele encontro.
A forma como Gabriel falava, a gentileza em seus olhos, a sabedoria simples em suas palavras. Tudo isso ocupava seus pensamentos de maneiras que nenhum dos homens ricos e poderosos do seu círculo social jamais haviam conseguido. Ela começou a questionar muitas coisas sobre sua vida e suas escolhas. Beatriz notou a mudança imediata na amiga. Valentina estava mais distraída, mais pensativa, menos interessada nas fofocas sociais e nos eventos exclusivos que costumavam frequentar. Durante um almoço em um restaurante sofisticado, Beatriz finalmente confrontou a amiga sobre o que estava acontecendo. E Valentina, surpreendentemente, foi honesta sobre seus sentimentos confusos. "Eu não consigo tirá-lo da minha cabeça, Bia", confessou Valentina, mexendo distraidamente na salada cara que mal havia tocado. "Há algo nele que me atrai, algo que não consigo explicar. Ele é simples, honesto, genuíno, tudo o que falta no meu mundo." Beatriz ouviu atentamente enquanto Valentina desabafava sobre Gabriel, suas expressões alternando entre preocupação e curiosidade. Como melhor amiga, ela queria apoiar Valentina, mas também se preocupava com o abismo social que separava uma milionária herdeira de um mecânico. O mundo em que viviam não era gentil com relacionamentos que desafiavam as normas estabelecidas. Valentina passou a frequentar a oficina com regularidade, sempre encontrando desculpas criativas para aparecer. Às vezes levava café, outras vezes trazia doces de uma confeitaria cara do bairro dos Jardins, compartilhando com Gabriel e os outros mecânicos. Lentamente, ela começou a conhecer não apenas Gabriel, mas toda a equipe que trabalhava na oficina. Havia seu Antônio, um senhor de 60 anos que trabalhava com Gabriel desde que ele era adolescente. Havia também Diego, um jovem aprendiz de 20 anos que sonhava em ter sua própria oficina um dia. E havia Marta, a secretária que gerenciava a agenda e as finanças com eficiência impressionante. Todos eles trataram Valentina com gentileza, apesar de saberem do incidente inicial. Gabriel, por sua vez, mantinha uma distância respeitosa. Ele era cordial, educado e sempre disposto a conversar, mas nunca cruzava certos limites. Parecia entender perfeitamente que eles vinham de mundos completamente diferentes, e essa consciência o tornava ainda mais cauteloso em suas interações. Valentina achava essa contenção simultaneamente frustrante e admirável. Uma tarde, enquanto observava Gabriel trabalhar em um carro antigo que estava restaurando nas horas vagas, Valentina finalmente reuniu coragem para fazer perguntas mais pessoais. Queria saber sobre sua família, seus sonhos, suas aspirações. Gabriel respondeu com a mesma honestidade tranquila que caracterizava todas as suas ações. Ele contou que seus pais haviam falecido em um acidente de carro quando ele tinha 15 anos. A oficina pertencia ao pai, e Gabriel teve que assumir o negócio jovem demais, abandonando os estudos para garantir que pudesse se sustentar. Trabalhou incansavelmente ao longo dos anos, construindo uma reputação de honestidade e excelência que fazia clientes voltarem sempre. A história tocou profundamente Valentina. Ela havia herdado seu império sem esforço, recebendo tudo de bandeja, enquanto Gabriel tinha que lutar por cada centavo. A perspectiva sobre seus próprios privilégios começou a mudar drasticamente. Pela primeira vez, ela realmente enxergou quão sortuda havia sido e quão pouco havia feito para merecer essa sorte. Gabriel também revelou que estudava administração à noite em uma faculdade comunitária, determinado a completar a educação que havia sido interrompida. Acordava às 5 da manhã para abrir a oficina, trabalhava o dia inteiro e então ia direto para a faculdade, voltando para casa apenas depois da meia-noite. Finais de semana eram dedicados a estudar e cuidar da oficina. A admiração de Valentina por Gabriel crescia a cada conversa.
Aqui estava um homem que enfrentava adversidades imensas com graça e determinação, que nunca se deixava abater pelas circunstâncias, que trabalhava duro sem reclamar ou buscar atalhos. Era o oposto completo dos homens que ela conhecia, que herdaram fortunas e passavam os dias em clubes exclusivos sem produzir nada de valor real. Enquanto isso, o círculo social de Valentina começou a notar suas ausências frequentes. Ela declinava convites para eventos beneficentes, galas e festas que antes considerava obrigatórias. Sua mãe, Lívia Almeida, uma socialite exigente, ligava constantemente questionando onde a filha estava passando tanto tempo. Valentina evitava dar respostas diretas, sabendo exatamente qual seria a reação. Um sábado à tarde, depois de passar horas na oficina conversando com Gabriel enquanto ele trabalhava, Valentina voltou para seu apartamento e encontrou sua mãe esperando na sala. Lívia tinha usado a chave reserva e estava sentada no sofá de couro italiano com uma expressão que prometia uma conversa difícil. O confronto que Valentina vinha evitando estava prestes a acontecer. Lívia não perdeu tempo com preliminares. Ela havia contratado um investigador particular que seguiu Valentina durante a última semana e relatou tudo sobre as visitas à oficina mecânica na Muca. As palavras da mãe foram duras, acusatórias e carregadas de preconceito de classe. Ela não conseguia entender por que sua filha perderia tempo com pessoas tão abaixo de seu status social. Você foi criada para se casar com herdeiros, empresários, homens de influência, Lívia declarou com voz fria. Não com mecânicos sujos que mal têm onde cair mortos. O que as pessoas vão pensar? O que seus falecidos pai diria? As palavras de Lívia ecoaram pelo apartamento luxuoso, cada sílaba carregada de desaprovação e preconceito. Valentina sentiu a raiva fervendo dentro dela, mas desta vez era diferente da fúria que costumava sentir. Era uma raiva justa, direcionada à injustiça e à superficialidade que havia dominado sua vida por tanto tempo. Ela enfrentou a mãe com uma determinação que surpreendeu ambas. Gabriel é mais homem do que qualquer um dos herdeiros vazios que você quer que eu conheça, Valentina respondeu, sua voz tremendo de emoção contida. Ele construiu algo com as próprias mãos, superou tragédias que me destruiriam e ainda assim mantém bondade e integridade. O que os homens do nosso círculo construíram além de contas bancárias gordas herdadas. A discussão se estendeu por horas, com Lívia ameaçando cortar Valentina da herança familiar se ela continuasse com aquela insanidade. Valentina, pela primeira vez na vida, não se sentiu intimidada pelas ameaças. Algo fundamental havia mudado dentro dela desde que conheceu Gabriel. Os valores que antes pareciam absolutos agora se revelavam superficiais e vazios. Naquela noite, Valentina não conseguiu dormir. Deitada na escuridão do quarto, ela se viu em uma encruzilhada que definiria o resto de sua vida. De um lado, estava a segurança do mundo que sempre conheceu, com todo o seu conforto material e aprovação social. Do outro estava algo incerto, mas genuíno, algo que fazia seu coração acelerar e sua alma despertar. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado, Valentina tomou uma decisão. Vestiu-se de forma simples, sem as roupas de grife que normalmente usava, e dirigiu até a oficina. Sabia que Gabriel costumava trabalhar alguns domingos em seus projetos pessoais. Quando chegou, encontrou-o restaurando cuidadosamente um Chevrolet antigo, suas mãos trabalhando com a precisão delicada de um artista. Gabriel percebeu algo diferente em Valentina imediatamente. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que não estava lá antes, uma abertura que ela normalmente escondia atrás de uma máscara de confiança. Ele parou o que estava fazendo e deu-lhe atenção total, limpando as mãos e oferecendo um banco para que ela sentasse. O gesto simples, mas atencioso, quase fez Valentina chorar. Pela primeira vez em sua vida adulta, Valentina se abriu completamente com alguém. Contou sobre a briga com a mãe,
sobre as pressões do seu mundo, sobre como se sentia presa em uma vida que não escolheu. As palavras saíram em uma torrente emocional, anos de frustração e solidão finalmente encontrando voz. Gabriel ouviu tudo em silêncio, sua presença tranquila, oferecendo o conforto que Valentina tanto precisava. Quando ela finalmente terminou, Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Ele compartilhou sua própria perspectiva sobre riqueza e valor, sobre como as coisas mais importantes da vida não podiam ser compradas. Falou sobre dignidade, sobre a satisfação de trabalho honesto, sobre a importância de viver de acordo com os próprios valores. Valentina, ele disse gentilmente, você precisa decidir quem quer ser, não quem os outros esperam que você seja. Essa é a escolha mais difícil e mais importante que qualquer pessoa pode fazer, e só você pode fazê-la. As palavras de Gabriel tocaram algo profundo dentro de Valentina. Ela percebeu que havia passado toda a vida tentando atender às expectativas dos outros, nunca parando para considerar o que ela realmente queria. A descoberta foi simultaneamente libertadora e aterrorizante. Pela primeira vez, ela teria que tomar decisões baseadas em seus próprios desejos, não na aprovação social. Eles passaram o resto do dia juntos, Gabriel ensinando Valentina sobre mecânica básica enquanto trabalhava no carro antigo. Ela sujou as mãos de graxa pela primeira vez na vida, sentindo o óleo escorrer entre seus dedos enquanto segurava ferramentas e aprendia sobre motores. Havia algo profundamente satisfatório naquele trabalho físico, na conexão direta entre esforço e resultado. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranjas e rosas, Gabriel e Valentina sentaram-se no capô do Chevrolet antigo, compartilhando os sanduíches simples que ele havia trazido de casa. Não havia nada sofisticado naquela refeição, mas Valentina não se lembrava de quando havia desfrutado tanto de uma comida. A simplicidade do momento era sua própria forma de luxo. Gabriel olhou para Valentina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia carinho ali, ela tinha certeza, mas também cautela. Ele parecia estar se protegendo, como se soubesse que permitir-se sentir mais seria perigoso. O abismo entre seus mundos era real e assustador, e ambos sabiam que cruzá-lo teria consequências. Obrigada, Valentina disse suavemente enquanto se preparava para ir embora. Por me ouvir, por me ensinar, por me mostrar que existe outra forma de viver. Você mudou algo em mim, Gabriel. Os dias seguintes trouxeram mudanças significativas na vida de Valentina. Ela começou a questionar ativamente as decisões de negócios da empresa familiar, propondo iniciativas sociais que beneficiassem comunidades carentes. Beatriz apoiou as ideias, mas outros executivos mais conservadores resistiram, vendo as propostas como desperdício de recursos. As reuniões tornaram-se campos de batalha de filosofias opostas. Valentina também começou a passar menos tempo em seu apartamento de cobertura e mais tempo explorando bairros de São Paulo que nunca havia visitado antes. Descobriu cafés aconchegantes em esquinas esquecidas, conversou com comerciantes locais, experimentou comidas de rua que jamais teria considerado antes. Cada experiência ampliava sua visão de mundo e aprofundava a sensação de que havia desperdiçado anos vivendo em uma bolha. Gabriel, por sua vez, mantinha sua rotina exaustiva entre a oficina e a faculdade, mas agora havia algo diferente. Ele se pegava pensando em Valentina durante os dias, lembrando-se de suas conversas, sentindo falta de sua presença. Era perigoso, ele sabia. Permitir-se desenvolver sentimentos por alguém de um mundo tão diferente era convidar a dor, mas seu coração parecia não se importar com lógica. Uma terça-feira chuvosa trouxe um acontecimento que mudaria tudo. Um homem de terno impecável apareceu na oficina procurando por Gabriel.
Era Ricardo Mendes, um advogado de aparência séria que carregava uma pasta de couro. Gabriel o recebeu confuso, não conseguindo imaginar por que um advogado o procuraria. O que Ricardo revelou deixou todos na oficina completamente atônitos. O avô paterno de Gabriel, um homem que ele nunca havia conhecido e que estava distanciado da família por décadas, havia falecido recentemente. Ernesto Santos tinha construído um império de importação e exportação que valia dezenas de milhões, e Gabriel era seu único herdeiro vivo. O testamento era claro e inquestionável. De repente, o humilde mecânico se tornara um dos homens mais ricos da cidade. Gabriel ficou em choque absoluto. Ele ouviu o advogado explicar sobre contas bancárias, propriedades, investimentos e ações, mas as palavras pareciam vir de muito longe. Seu Antônio teve que sentar Gabriel em uma cadeira enquanto Ricardo continuava detalhando a herança astronômica. A vida que Gabriel conhecia estava prestes a mudar completamente, e ele não tinha certeza se queria isso. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de São Paulo. Gabriel Santos, o mecânico desconhecido, era, na verdade, herdeiro de uma fortuna considerável. Os mesmos empresários que jamais teriam entrado em sua oficina humilde agora disputavam sua atenção, oferecendo oportunidades de negócios e convites para eventos exclusivos. A hipocrisia era nauseante. Valentina soube da notícia através de Beatriz, que havia ouvido nos círculos sociais que frequentavam. Sua primeira reação foi de felicidade genuína por Gabriel, mas rapidamente veio uma preocupação profunda. E se essa riqueza mudasse quem ele era? E se ele se tornasse como todos os outros homens vazios que ela conhecia? E se ele se afastasse dela agora que não precisava mais de sua amizade? Quando Valentina finalmente reuniu coragem para visitá-lo novamente, encontrou a oficina em tumulto. Jornalistas tentavam conseguir entrevistas, curiosos queriam ver o novo milionário, e Gabriel parecia completamente perdido no meio do caos. Ao ver Valentina, seus olhos se iluminaram com alívio genuíno, e ele a puxou para dentro da oficina, longe das câmeras e dos olhares intrusivos. É uma loucura completa, Gabriel admitiu, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Todas essas pessoas querendo uma parte de algo que nem sei se quero. Não pedi por isso, Valentina. Só queria continuar vivendo minha vida simples, trabalhando com meus carros, estudando à noite. Valentina sentiu seu coração apertar. Aqui estava um homem que havia recebido o que bilhões de pessoas sonhavam. E tudo o que ele queria era sua vida antiga de volta. A ironia não passou despercebida. Enquanto ela tentava desesperadamente escapar da prisão da riqueza, Gabriel estava sendo forçado a entrar nela contra sua vontade. "O que você vai fazer?" ela perguntou gentilmente, tocando seu braço em um gesto de conforto. Gabriel olhou para ela com aqueles olhos castanhos honestos que a haviam cativado desde o início. "Não sei", ele admitiu. "Mas sei que não quero deixar que isso me mude. Não quero me tornar o tipo de pessoa que você estava tentando deixar de ser." A transformação de Gabriel de mecânico humilde para milionário herdeiro trouxe mudanças inevitáveis, mas ele lutou ferozmente para manter sua essência intacta. Contratou Ricardo Mendes para gerenciar os aspectos legais da herança, mas insistiu em continuar trabalhando na oficina. Os outros mecânicos receberam aumentos substanciais e a oficina foi reformada e equipada com as melhores ferramentas disponíveis, mas o ambiente familiar permaneceu o mesmo. As revistas de negócios queriam entrevistá-lo, classificando-o como a nova sensação empresarial de São Paulo. Gabriel recusou a maioria dos pedidos, concedendo apenas uma entrevista onde deixou claro seus valores. Falou sobre trabalho duro, integridade e a importância de permanecer fiel a si mesmo, independentemente das circunstâncias financeiras. A entrevista se tornou viral, ressoando com milhões de pessoas cansadas da ostentação vazia dos ricos.
Valentina observava tudo com uma mistura de admiração e ironia. Os papéis haviam se invertido de forma quase cômica. Agora era Gabriel quem estava sendo perseguido por socialites e caçadores de fortunas, enquanto ela lutava para se libertar das correntes douradas de seu próprio mundo. Eles se tornaram ainda mais próximos durante esse período turbulento, encontrando consolo um no outro. Uma noite, Gabriel convidou Valentina para jantar em um restaurante simples do bairro, longe dos holofotes e da pressão social. Sentados em uma mesa de canto, compartilhando comida caseira, servida em pratos de cerâmica, eles conversaram sobre seus medos e esperanças. A conexão entre eles havia se aprofundado muito além da atração inicial, desenvolvendo-se em algo mais substancial e assustador. Você já percebeu como nossas vidas ficaram completamente invertidas? Gabriel comentou com um sorriso irônico. Você tentando escapar da riqueza e eu sendo arrastado para dentro dela. É como se o universo tivesse um senso de humor peculiar. Valentina riu, mas havia tristeza em seus olhos. Às vezes acho que seria mais fácil se você tivesse permanecido apenas o mecânico humilde, ela confessou. Agora minha mãe não pode usar nossos mundos diferentes como desculpa. Mas de alguma forma, isso torna tudo mais complicado, não mais simples. A honestidade dolorosa de Valentina tocou Gabriel profundamente. Ele alcançou através da mesa e pegou sua mão, um gesto simples, mas carregado de significado. As mãos dele ainda tinham calos do trabalho, ainda cheiravam levemente a graxa, mesmo depois de lavadas. Valentina segurou aquela mão como se fosse uma âncora em um mar tempestuoso. Valentina, Gabriel disse suavemente, seus olhos fixos nos dela. Preciso que saiba algo. Todo esse dinheiro, toda essa mudança repentina, nada disso importa tanto quanto o que sinto quando estou com você. Você me viu quando eu não tinha nada além de mãos sujas e um macacão manchado. Isso significa mais do que qualquer fortuna. As palavras de Gabriel tocaram o coração de Valentina de uma forma que nenhuma declaração de amor elaborada jamais poderia. Havia verdade nua e crua ali, uma honestidade que era cada vez mais rara em seu mundo. Ela sentiu lágrimas picar em seus olhos, emoções que havia reprimido por tanto tempo, finalmente encontrando liberação. Eles deixaram o restaurante de mãos dadas, caminhando pelas ruas iluminadas do bairro. Não havia fotógrafos perseguindo-os, nenhum olhar julgador. Apenas duas pessoas encontrando conforto na presença uma da outra. Gabriel a levou até um mirante que oferecia vista para a cidade iluminada, e ali, sob um céu cheio de estrelas, raramente visíveis em São Paulo, eles compartilharam seu primeiro beijo. Foi um beijo doce e hesitante, carregado de todas as emoções não ditas que haviam se acumulado ao longo dos meses. Valentina sentiu como se estivesse finalmente chegando em casa depois de estar perdida por anos. Gabriel a segurou como se ela fosse algo precioso e frágil, algo que ele temia deixar escapar. O mundo ao redor desapareceu, existindo apenas aquele momento perfeito e assustador. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado um limiar do qual não poderiam voltar. O que havia começado como uma conexão improvável havia se transformado em algo profundo e verdadeiro. Mas também sabiam que os desafios estavam apenas começando. Suas famílias, seus mundos diferentes, as expectativas sociais, tudo isso ainda estava esperando para testá-los. Não importa o que venha, Gabriel sussurrou contra os lábios de Valentina, enfrentaremos juntos. Eu prometo. Valentina assentiu, acreditando naquela promessa com uma fé que não sabia que possuía. Pela primeira vez em sua vida, ela estava disposta a lutar por algo que realmente importava, consequências fossem quais fossem. A notícia do relacionamento entre Valentina e Gabriel espalhou-se pelos círculos sociais de São Paulo como fogo em mato seco. A ironia deliciosa da situação não passou despercebida por ninguém. A milionária arrogante que havia humilhado publicamente um mecânico agora estava romanticamente envolvida com ele.
e ele não era mais apenas um mecânico, mas um herdeiro multimilionário. As fofocas eram implacáveis e criativas. Lívia Almeida ficou furiosa quando finalmente confirmou os rumores. Ela confrontou Valentina em uma cena dramática no escritório da empresa, na frente de vários funcionários chocados. As acusações de Lívia foram cruéis, sugerindo que Valentina estava apenas interessada em Gabriel agora que ele tinha dinheiro, ignorando completamente a cronologia real dos eventos. Valentina respondeu com uma dignidade calma que surpreendeu até ela mesma. Mãe, eu conheci Gabriel quando ele não tinha nada além de mãos sujas de graxa. Valentina declarou firmemente. Eu me apaixonei pela pessoa que ele é, não pela conta bancária que ele possui. Se você não consegue entender a diferença, então essa é sua limitação, não minha. A resposta de Valentina ecoou pelos corredores corporativos, e funcionários que sempre a temeram começaram a vê-la sob uma nova luz. Beatriz, sempre sua aliada, ficou ao seu lado enquanto Lívia saiu enfurecida do escritório. A batalha entre mãe e filha estava apenas começando, mas Valentina se sentiu estranhamente em paz com sua escolha. Gabriel enfrentava seus próprios desafios. Os membros mais antigos da elite empresarial, que haviam tentado cultivar sua amizade depois da herança, agora o observavam com desconfiança. Seu relacionamento com Valentina era visto como uma aliança potencialmente ameaçadora, uma consolidação de poder que poderia desafiar hierarquias estabelecidas. Convites que antes eram generosos, agora vinham com condições e advertências veladas. Uma noite, durante um evento beneficente, que Gabriel foi forçado a comparecer para cumprir obrigações da herança, ele encontrou-se cercado por empresários mais velhos que não escondiam seu desdém. Eles faziam comentários depreciativos sobre suas origens humildes, sugerindo que ele nunca seria verdadeiramente um deles, não importava quanto dinheiro tivesse. Gabriel os ouviu em silêncio, sua dignidade inabalável diante dos insultos mesquinhos. Valentina, que estava do outro lado do salão, viu a cena e sentiu raiva fervendo dentro dela. Ela atravessou o salão com determinação, seus saltos ecoando no piso de mármore. Quando chegou ao grupo, interrompeu a conversa sem cerimônia, colocando-se protetoramente ao lado de Gabriel. Os empresários ficaram surpresos com sua audácia. Senhores, Valentina disse com uma voz gelada que não deixava espaço para réplicas. Gabriel conquistou sua fortuna através de uma herança legítima, assim como a maioria de nós nesta sala. A diferença é que ele também sabe o valor do trabalho honesto, algo que vocês claramente nunca aprenderam. Agora, se me dão licença, temos pessoas mais interessantes para conversar. Ela pegou o braço de Gabriel e o guiou para longe do grupo atordoado. Uma vez fora do alcance auditivo, Gabriel olhou para ela com uma mistura de gratidão e preocupação. Ele sabia que Valentina havia acabado de queimar pontes importantes em defesa dele, pontes que poderiam ser cruciais para seus próprios negócios. A coragem dela o deixou simultaneamente maravilhado e preocupado. Você não precisava fazer isso, ele disse suavemente. Eles são apenas homens amargos e inseguros. Suas palavras não me machucam, mas machucam a mim. Valentina respondeu com fervor. Ver alguém que amo sendo tratado com desrespeito machuca. E eu cansei de ficar calada enquanto pessoas terríveis ditam as regras do nosso mundo. Era a primeira vez que Valentina usava a palavra amor explicitamente. E o peso dessa confissão pairou entre eles. Gabriel puxou-a para um terraço vazio, longe dos olhares curiosos e julgadores. A noite estava fria, mas nenhum deles percebeu enquanto ficavam ali, perdidos nos olhos um do outro. Eu também te amo, Gabriel confessou, sua voz rouca de emoção. Desde aquele dia, na chuva, quando você veio pedir desculpas, talvez até antes disso, quando você me humilhou e eu vi além da raiva para a dor escondida por trás dela. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci.
Eles se beijaram sob as estrelas, inconscientes do fotógrafo freelancer que capturou o momento de um prédio próximo. A foto seria capa de várias revistas de fofoca na semana seguinte, mas naquele momento nada disso importava. Existiam apenas eles dois, seu amor crescente e a determinação de enfrentar qualquer tempestade juntos. Nos dias seguintes, a pressão aumentou de todas as direções. Lívia ameaçou deserdar Valentina completamente se ela não terminasse o relacionamento. Membros do conselho da empresa pressionaram por sua remoção de cargos executivos. Até alguns amigos que Valentina considerava próximos se afastaram, incapazes de aceitar sua escolha. Gabriel ofereceu várias vezes dar um passo atrás, permitir que Valentina preservasse suas relações familiares e empresariais, mas cada vez ela recusou categoricamente. Valentina havia passado a vida inteira vivendo pelos outros e finalmente tinha encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Não importava o preço, ela não desistiria de Gabriel. A pressão sobre Valentina e Gabriel atingiu seu ápice quando Lívia convocou uma reunião extraordinária do conselho diretor da empresa familiar. A pauta oficial era vaga, mas todos sabiam o verdadeiro propósito: remover Valentina de suas posições de liderança e potencialmente expulsá-la completamente da empresa que seu pai havia construído. Era uma jogada brutal, mas Lívia estava determinada a forçar a filha a escolher entre o amor e o império. Valentina chegou à sala de reuniões vestindo um terno simples mas elegante, sem as joias excessivas que costumava usar. Seus olhos estavam calmos e determinados, sem traço da incerteza que poderia ter mostrado meses atrás. Gabriel havia oferecido ir com ela para apoio moral, mas Valentina recusou. Esta era uma batalha que precisava enfrentar sozinha, uma última prova de que havia realmente mudado. A reunião foi tensa desde o início. Lívia apresentou uma série de acusações vagas sobre julgamento comprometido de Valentina e decisões de negócios questionáveis. Vários membros mais velhos do conselho acenaram em concordância, claramente já tendo escolhido seus lados antes da reunião começar. Beatriz defendeu Valentina apaixonadamente, mas estava em minoria significativa. Quando finalmente foi dada a palavra, Valentina ficou de pé e olhou cada membro do conselho nos olhos. Sua voz estava firme quando começou a falar, sem nenhum tremor de nervosismo ou medo. Ela reconheceu seus erros passados abertamente, admitindo a arrogância e superficialidade que haviam caracterizado grande parte de sua vida. Mas também defendeu as mudanças que havia feito. "Vocês me acusam de julgamento comprometido", Valentina disse claramente, "mas eu argumentaria que meu julgamento finalmente está claro pela primeira vez em anos. Aprendi que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária ou sobrenome. Aprendi que trabalho honesto e integridade valem mais do que posses materiais. Se essas lições me tornam inadequada para liderar esta empresa, então talvez esta empresa precise reexaminar seus próprios valores." O silêncio que seguiu foi absoluto. Valentina continuou, apresentando uma proposta que havia preparado cuidadosamente com Beatriz. Ela propôs transformar parte das operações da empresa em iniciativas sociais, usando os lucros para investir em educação e oportunidades para jovens de comunidades carentes. Era ambicioso, potencialmente lucrativo a longo prazo, mas exigia comprometimento com valores além do lucro imediato. A reação foi mista. Alguns membros mais jovens do conselho pareciam intrigados pela proposta. Os mais velhos estavam visivelmente horrorizados. Lívia estava furiosa, vendo a proposta como exatamente o tipo de pensamento comprometido que ela havia alertado. A votação que se seguiu foi apertada, mas eventualmente foi contra Valentina. Sua remoção foi aprovada por margem estreita. Valentina saiu daquela sala de reuniões, tendo perdido sua posição na empresa familiar, mas sentindo-se estranhamente livre. O peso das expectativas que havia carregado por toda a vida foi subitamente levantado de seus ombros.
Ela ligou para Gabriel imediatamente, sua voz surpreendentemente alegre ao contar o resultado. Gabriel ofereceu consolação, mas Valentina o interrompeu com risada. Não entende, Gabriel? Ela disse com alegria genuína. Perdi a empresa, mas ganhei minha liberdade. Posso finalmente viver de acordo com meus próprios valores, tomar minhas próprias decisões. Isso não é uma perda, é uma libertação. Gabriel e Valentina se encontraram naquela noite na oficina, agora reformada, mas ainda mantendo seu caráter essencial. Rodeados por ferramentas e o cheiro familiar de óleo e metal, eles conversaram sobre o futuro pela primeira vez com completa honestidade. Não havia mais barreiras, não mais complicações de mundos diferentes. Eles estavam livres para construir algo novo juntos. Gabriel revelou um plano que havia estado desenvolvendo secretamente. Com parte de sua herança, queria criar uma rede de escolas técnicas em bairros carentes de São Paulo, oferecendo treinamento gratuito em mecânica e outros ofícios. Era seu jeito de honrar a memória de seu pai e retribuir as comunidades que o apoiaram durante seus anos difíceis. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas ao ouvir a proposta. Deixa eu ajudar, ela implorou. Posso usar minha experiência empresarial, minhas conexões que ainda restam. Podemos fazer isso juntos, construir algo realmente significativo. Gabriel a puxou para um abraço apertado, seu coração transbordando de amor e admiração por essa mulher que havia se transformado tão completamente. Juntos, começaram a esboçar planos detalhados, suas ideias fluindo naturalmente, uma complementando a outra. O projeto começou a tomar forma, algo belo nascendo das cinzas das vidas antigas que haviam deixado para trás. Nas semanas seguintes, Valentina e Gabriel trabalharam incansavelmente na fundação de sua organização sem fins lucrativos. Beatriz juntou-se a eles, tendo pedido demissão da empresa em protesto contra o tratamento de Valentina. Seu Antônio ofereceu sua expertise para desenvolver o currículo técnico. Até Diego, o jovem aprendiz, contribuiu com ideias sobre como tornar o programa atraente para jovens em situação de risco. A notícia de seu projeto começou a se espalhar, atraindo atenção positiva da mídia e apoio de fontes inesperadas. Outros empresários, cansados da hipocrisia e superficialidade do círculo social de elite, ofereceram doações e apoio. O que havia começado como um sonho compartilhado estava rapidamente se tornando realidade tangível. 6 meses depois, no dia da inauguração da primeira escola técnica Santos Almeida, em uma comunidade carente da zona leste de São Paulo, Valentina estava ao lado de Gabriel enquanto cortavam a fita cerimonial. Não havia fotógrafos de revistas de fofoca, apenas jornalistas locais genuinamente interessados na história. As câmeras capturaram não a ostentação vazia que costumava definir eventos sociais de elite, mas alegria real e esperança tangível. A escola era modesta, mas bem equipada, com oficinas modernas, salas de aula confortáveis e instrutores dedicados, muitos deles tendo vindo de situações similares às dos jovens que agora ensinariam. O currículo combinava treinamento técnico prático com educação empresarial básica, preparando os estudantes não apenas para serem empregados, mas potencialmente empreendedores. Era tudo o que Gabriel e Valentina haviam sonhado e mais. Entre os primeiros alunos estava um jovem de 17 anos chamado Rafael, cuja história espelhava assustadoramente a de Gabriel. Órfão desde os 15, ele havia sobrevivido fazendo bicos em oficinas e sonhava em ter sua própria um dia. Quando Gabriel pessoalmente o aceitou no programa, Rafael havia chorado de gratidão e alívio. Era um lembrete poderoso de por que tudo aquilo importava. Lívia Almeida não estava presente na inauguração, tendo mantido sua posição intransigente em relação às escolhas de Valentina. A ausência doía, Valentina não podia negar,
mas a dor era suportável porque estava rodeada de pessoas que genuinamente se importavam com ela e com o trabalho que estavam fazendo. Beatriz estava lá, tendo se tornado não apenas sócia no projeto, mas verdadeira irmã em tudo, exceto sangue. Após a cerimônia oficial, Gabriel puxou Valentina para um canto quieto do pátio da escola. Havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de nervosismo e determinação que ela não via desde aquele primeiro dia na oficina. Ele pegou suas mãos, aquelas mesmas mãos que ele havia aprendido a segurar com reverência, e ajoelhou-se em um dos joelhos. Valentina Almeida, Gabriel começou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Desde o dia em que você entrou na minha oficina e me viu realmente, não apesar das minhas mãos sujas, mas incluindo elas, minha vida mudou completamente. Você me ensinou que transformação é possível, que pessoas podem mudar, crescer e se tornar versões melhores de si mesmas. Lágrimas já corriam pelo rosto de Valentina enquanto ela percebia o que estava acontecendo. Gabriel tirou uma caixa simples do bolso, revelando um anel elegante, mas não ostensivo, um diamante único engastado em uma banda de ouro branco. Era perfeito, assim como tudo sobre Gabriel sempre pareceu ser desde que ela realmente o conheceu. Você quer se casar comigo? Gabriel perguntou, sua voz agora firme e clara. Não porque eu tenho dinheiro ou você tem conexões, mas porque quando estamos juntos, somos melhores versões de nós mesmos. Porque você é minha casa, meu coração e meu futuro. Sim, Valentina respondeu sem hesitação, puxando Gabriel para cima e beijando-o enquanto lágrimas e risos se misturavam. Sim, sim, 1000 vezes sim. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos de casamento e expansão do projeto educacional. Eles optaram por uma cerimônia simples, mas bonita, em uma pequena capela, com apenas amigos próximos e pessoas que realmente importavam. Seu Antônio caminhou Valentina até o altar, na ausência de seu pai falecido e sua mãe afastada. Um gesto que significou mais para ela do que palavras poderiam expressar. O vestido de Valentina era elegante, mas simples, sem a ostentação que teria caracterizado seu casamento se tivesse ocorrido em sua vida antiga. Gabriel usava um terno bem cortado, que honrava a importância da ocasião sem ser excessivo. Quando trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, não havia olho seco na capela. As palavras falavam de transformação, perdão, amor verdadeiro e o poder de escolher quem você quer ser. A recepção aconteceu na própria escola técnica. Uma escolha deliberada que simbolizava o que realmente importava para eles. Em vez de champanhe caro e caviar, serviram comida brasileira caseira que Marta, a secretária da oficina, havia preparado com amor. A música foi tocada por uma banda local formada por estudantes da escola. Era perfeito em sua imperfeição, real em sua simplicidade. Durante a festa, algo inesperado aconteceu. Lívia Almeida apareceu, hesitante e visivelmente desconfortável. Valentina a viu parada na entrada e, por um longo momento, mãe e filha apenas se olharam através da sala. Então, lentamente, Lívia caminhou até onde Valentina estava, suas defesas habituais claramente abaladas. Você está feliz? Lívia perguntou simplesmente, sua voz mais suave do que Valentina se lembrava de ter ouvido em anos. Mais feliz do que jamais fui, Valentina respondeu honestamente. Finalmente sei quem sou e o que importa de verdade. Lívia assentiu lentamente, seus olhos percorrendo a sala modesta, mas cheia de alegria genuína. Seu pai teria orgulho, ela admitiu finalmente. Ele sempre disse que construir algo significativo era mais importante do que manter aparências. Acho que esqueci disso depois que ele se foi. A reconciliação entre mãe e filha foi gradual e não sem dificuldades, mas aquela noite marcou o início. Lívia começou a visitar a escola técnica ocasionalmente, inicialmente cética, mas gradualmente impressionada pelo impacto real que o programa estava tendo.
Ela nunca se tornaria totalmente confortável com o estilo de vida mais simples que Valentina havia escolhido, mas aprendeu a respeitá-lo. Gabriel e Valentina continuaram expandindo seu trabalho, abrindo mais escolas em diferentes bairros carentes de São Paulo e, eventualmente, em outras cidades. Rafael, o primeiro aluno, formou-se com distinção e foi contratado como instrutor assistente, começando a dar aulas para a próxima geração. A história havia completado um círculo bonito e significativo. Suas próprias vidas encontraram um ritmo confortável. Eles moravam em uma casa simples, mas aconchegante, sem a ostentação que poderia ter caracterizado a residência de pessoas com seus recursos. Gabriel ainda trabalhava na oficina alguns dias por semana, mantendo-se conectado às suas raízes, enquanto Valentina gerenciava os aspectos administrativos da organização sem fins lucrativos. Juntos, eram uma equipe perfeita. 3 anos após aquele encontro explosivo na oficina, Valentina estava grávida do primeiro filho. Enquanto repousava suas mãos sobre a barriga crescente, ela refletiu sobre a jornada incrível que a havia trazido até ali. Havia começado como uma mulher arrogante e vazia, perdida em um mundo de superficialidade, e transformou-se em alguém que finalmente entendia o que realmente importava na vida. Essas mãos imundas mudaram minha vida, ela disse suavemente para Gabriel, enquanto eles descansavam juntos uma noite, entrelaçando seus dedos com os dele. Elas me mostraram que beleza real está no trabalho honesto, na integridade e no amor verdadeiro. Estou tão grata por aquele dia na oficina, por cada momento difícil que nos trouxe até aqui. Gabriel beijou-lhe a testa suavemente, seu coração transbordando de amor por essa mulher extraordinária que havia se transformado tão completamente. E aquelas palavras duras que você disse naquele dia me ensinaram que julgamentos rápidos nunca contam a história completa. Você me mostrou que pessoas podem mudar, crescer e se tornar algo belo quando encontram coragem para serem verdadeiras. Eles adormeceram juntos naquela noite, sabendo que o futuro traria seus próprios desafios, mas confiantes de que enfrentariam tudo lado a lado. O que havia começado com arrogância e humilhação havia se transformado em amor verdadeiro e parceria significativa. Suas histórias individuais de dor e crescimento haviam se entrelaçado em algo maior e mais bonito do que qualquer um deles poderia ter imaginado. E assim, a milionária que uma vez havia desprezado mãos sujas de graxa, aprendeu que essas eram exatamente as mãos que precisava segurar para encontrar seu caminho para casa. O mecânico humilde, que nunca havia buscado riqueza, descobriu que as verdadeiras fortunas não podiam ser contadas em dinheiro, mas em amor, propósito e vidas transformadas. Juntos, eles construíram não apenas um relacionamento, mas um legado que continuaria impactando vidas por gerações. O amor deles provou que transformação é sempre possível quando temos coragem de confrontar nossas falhas, quando escolhemos crescer em vez de permanecer confortáveis, e quando encontramos alguém que nos vê não pelo que temos, mas por quem podemos nos tornar. E eles viveram felizes para sempre, não no sentido de conto de fadas, sem problemas, mas na realidade muito mais bonita de 2 pessoas imperfeitas que escolheram crescer juntas, apoiar uma a outra e construir algo genuinamente significativo. Obrigado por acompanhar esta jornada emocionante de transformação e amor verdadeiro. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário contando o que mais te emocionou. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras que vão aquecer sua alma. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!